Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui finalmente para falar de Crise nas Infinitas Terras. Esse quadrinho clássico, né, clássico absoluto, que revolucionou todo o universo DC e também o universo de quadrinhos. Mas vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. O multiverso está sitiado por uma misteriosa força, poderosa o suficiente para erradicar as vidas de bilhões de seres. Um a um, mundos paralelos estão desaparecendo, numa onda de antimatéria. Os heróis da Terra 1 e 2 são reunidos para lutar por sua própria existência. Mundos viverão, mundos morrerão. O universo nunca mais será o mesmo. Com Crise nas Infinitas Terras, a DC transformou dramaticamente o universo original dos quadrinhos, destruindo de modo trágico alguns dos personagens mais amados do mundo e alterando outros drasticamente. Um momento crucial da história dos quadrinhos. Crise foi comprovadamente o primeiro crossover a cumprir sua promessa de acarretar mudanças duradouras, né? Então, pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui para falar com vocês sobre Crise nas Infinitas Terras. Esse que é um quadrinho que eu sempre quis ler, sabe? Desde que eu comecei a entender mais sobre quadrinhos, que eu comecei a acompanhar com mais frequência, eu ouvi essa coisa do pré-crise, pós-crise, né? Mas eu nunca tinha lido a Crise nas Infinitas Terras em si. E isso por diversos motivos, né? Às vezes em que a Panini lançou, sempre saía. Cara, meu sonho era ter aquele encadernado que era a edição definitiva, né? Mas todas as vezes que eles lançaram ele, cara, tava muito caro, assim. Eu tava com pouco dinheiro na época e eu acabava não pegando. E, ao mesmo tempo, eu também tinha um certo receio de pegar a crise e não entender ela, sabe? Ou ficar muito perdido, assim, porque todo mundo falava que eram muitas tramas e muitos personagens e personagens desconhecidos e que precisa de um background. E eu vou estar, nesse vídeo eu quero trazer, além da minha análise sobre o quadrinho, das minhas opiniões, eu quero trazer um pouco para vocês dessa experiência e do que eu acho que é melhor para você ler Crise nas Infinitas Terras, né? Como eu acho que é melhor você ler Crise nas Infinitas Terras. Inclusive, talvez esse aqui seja um dos vídeos mais longos, assim, do canal, né? Porque é bastante coisa pra falar. Assim, não tem como eu começar falando outra coisa, senão que isso aqui realmente é um clássico. Como é dito na sinopse, já revolucionou o mundo dos quadrinhos. É um negócio que reverbera até hoje. Existem muitas origens que vieram depois da Crise nas Infinitas Terras, que estão aí funcionando até hoje, que não foram recontadas ou que se foram recontadas não mudam muita coisa, né? Mostrando que isso aqui realmente trouxe mudanças duradouras até hoje, sabe? Isso que eu acho uma coisa incrível dentro do universo DC, né? E assim, eu acho que eu posso começar dando uma dica de leitura para vocês, né? Se você é um leitor mais novo, que está começando a acompanhar quadrinhos agora e está se interessando por esse mundo, se você está se interessando muito pelo universo DC, cara, uma hora você vai ter que ler isso aqui. Acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo que gosta da DC. Eu diria até quadrinhos de super-herói no geral, mas eu sei que, né, muitas vezes a gente tem que acabar selecionando o que vai ler, mas se você gosta de DC, isso aqui, cara, uma hora você vai ter que passar por isso. Mas se você tá começando agora, talvez não seja a melhor hora, sabe? Assim como o Watchmen, quando eu falei da HQ, né? Inclusive vou deixar no card aqui, que eu até mostrei a edição e tal. Eu comentei que não era um quadrinho para você ler já de cara, se você estava começando. Esse aqui também não. Eu acho que para você ler e realmente aproveitar isso aqui, você tem que ter, primeiro, com conhecimento do universo DC, não só dos principais, mas de todo o universo DC. Todo não, tá? Não vou negar que eu também não tenho conhecimento de todo o universo DC. Inclusive, existem personagens aqui que eu fiquei lendo e eu fiquei, caralho, eu não faço ideia de quem é esse personagem, sabe? Mas eu ainda assim conheço muito do universo DC, já li bastante coisa que é mais fora do eixo ali, Superman, Batman e Mulher Maravilha, né? Principalmente do Batman, que acaba sendo mais conhecido, né? Então, eu posso dizer que eu tenho um pouco mais, assim, de background pra ler isso aqui. E eu acho que isso é importante, sabe? Além de você entender o contexto da época. Porque, assim, apesar de ser uma história muito boa, ela tem um ritmo que é um ritmo da época, sabe? Então, até um exemplo que eu trago pra vocês, eu leio rápido, pelo menos eu considero que eu leio rápido, mas eu leio uma edição de uma HQ mais nova, né, as 24 páginas ali, em torno de 15 a 20 minutos, sabe? 20 minutos no máximo, né?
E enquanto eu tava lendo isso aqui, cada edição, tudo bem, tem edições que são maiores, aqui tem edições que são de 50 páginas, mas a maioria é 24 páginas, e 24 ou 26 agora eu não lembro, mas enfim, é no padrão americano, né? Mas eu levava em torno de meia hora para ler cada uma das edições. Porque é uma leitura assim que ele vai ter mais diálogos, vai ter mais balões, não é aquela coisa chata, não é o personagem falando o que ele vai fazer e mostrando ele fazer, não, não é isso. Mas ainda assim tem bastante diálogo, é bastante contextualização. É... Eu acho que também a arte, cara, a arte é incrível, né? Jorge Pérez na veia, acho que vocês já viram um pouco, mas até posso mostrar um pouquinho mais aqui. Mas são muitos detalhes, assim, então eu gostava de pegar cada página e ficar olhando os mínimos detalhes, principalmente quando aparece todos os personagens, como essas páginas assim, sabe? Então, eu queria ler e aproveitar cada segundo disso aqui, sabe? E aí por isso levou um pouco mais de tempo. Mas saiba que realmente ela é uma leitura um pouco mais devagar, assim, do que o que a gente está acostumado nos dias de hoje, né? Mas de qualquer forma, isso não é algo ruim, né? É uma leitura boa de se fazer. Mas por isso que eu digo, você precisa ter esse background, precisa assim entender que você vai ler uma coisa que foi escrita lá nos anos 80 ali, né? 80 e, deixa eu ver aqui, 85 e entre 85 e 86. Então, ele é um ritmo um pouco diferente, ele ainda é aquele ritmo mais antigo de quadrinhos assim, né? Mas isso não quer dizer que seja ruim nem nada do gênero, né? Eu só preciso contextualizar. Então essa é uma das minhas dicas para vocês, sabe? Conheça mais do universo DC e do contexto da época, de quadrinhos da época, para aí você ler isso aqui. Cara, não precisa ler, tudo que veio pra crise. Óbvio que não, até porque é quase impossível, né? Muita coisa. Mas você entendendo o que era o universo DC antes da crise, ali já dá pra pensar em ler isso aqui, sabe? Inclusive, recomendo bastante a galera do Mansão Wayne, tem muitos podcasts que falam sobre vários heróis e personagens da DC e eles contam a história desde lá do início. Então isso ajuda também a dar um background do universo DC antes da Crise nas Infinitas Terras, né? Assim como vários vídeos no YouTube. Mas, indo pra história em si, né? Para quem não sabe, Crise nas Infinitas Terras, ela tinha o intuito de juntar todos os personagens em um universo só. Porque ao longo dos anos a DC ela foi comprando vários estúdios, né, como até a Charlton Comics, que acho que era do Shazam, se eu não me engano. Desculpa, a Charlton Comics eu acho que na verdade era a do Besouro Azul. São várias empresas assim, acabam confundindo um pouco, mas enfim. E aí eles meio que ficavam em seus universos paralelos, né? Não faziam parte do universo DC do principal, digamos assim, né? Sem contar que a própria DC tinha Terra 1, Terra 2 e começou a aparecer outros mundos conforme foi passando o tempo, né? Tanto que, por exemplo, acho que a Terra 1 era dos heróis normais, a Terra 2 era da Sociedade da Justiça, e se eu não me engano, Terra 3 é o universo do Sindicato do Crime e coisas do gênero. Então, aos poucos isso foi ficando meio bagunçado e as pessoas não estavam conseguindo mais entender isso, né? E aí surgiu essa ideia de estar unificando esses universos por meio dessa história aqui. Então, aqui está dos grandes diferenciais e, enfim, da importância dessa saga para o universo DC. Dito tudo isso, né, dando essa baita contextualização para vocês, eu posso dizer que a história, cara, ela começa muito bem mesmo. Eu juro pra vocês, ela tem um senso de urgência que eu particularmente achei incrível, porque começa com uma das terras sendo destruída e tá basicamente vindo uma onda de antimatéria, que é um borrão branco assim que vai vindo destruindo tudo. E eu juro pra vocês, é um negócio que eu lendo assim, cara, eu queria ler mais e mais porque eu tava interessado, sabe? Porque aquela onda, eles não tem como deter, sabe? Os heróis tentam fazer várias coisas, tentam salvar as pessoas, e aquela onda vai vindo e tipo, cara, você fica, meu Deus, como é que eles vão parar isso, sabe? Porque me lembrou até um pouco aquele horror cósmico do HP Lovecraft, sabe? De você não sabe o que é aquela coisa branca vindo, assim, né? A onda de antimatéria. E você fica, tipo, sabe, agoniado e, meu Deus, e como é que os heróis vão, sabe, combater isso? E, cara, é muito legal. Pra mim, assim, as três primeiras edições, assim, são sensacionais, sabe? Sensacionais mesmo. E aí, nisso você vai reunindo todo o time, né? Inclusive, cara, tem
personagens aqui que eu não faço ideia da onde eles são. Tem personagens que são bem diferentes, como por exemplo o Capitão Átomo. Ele não é cromado nesse quadrinho ainda, porque na época da Charlton Comics ele não era assim. Então é até curioso de ver isso, né? Tem participação do Pacificador aqui, foi a primeira vez que eu vi ele em um quadrinho. Uma coisa curiosa até de se destacar é que nessa época, como o Batman, apesar dele vender bem, né, mas ele não era assim o que ele é hoje, né? Então a participação dele é bem pequena aqui, tem poucos momentos em que ele aparece, mas é curioso, né? Porque realmente coloca o Batman no núcleo sempre mais humano, sempre quando tá na Terra. Quando eles vão pro espaço, que boa parte da história é em jornadas assim, ou outros universos, o Batman acaba ficando pra trás, sabe? Eu achei curioso isso, que hoje em dia o Batman tá em tudo, né? Qualquer Mega Saga, tem Mega Saga que são só do Batman, inclusive. Então é curioso de ver isso também. Mas enfim, avançando na história, então você vai vendo o Monitor reunindo os heróis para lutar contra essa onda de antimatéria, e aí a gente descobre que tem um ser que está por trás disso, né? Que é o Antimonitor. E aí eu tenho que confessar que para mim a história dá uma pequena caída, sabe? Porque eu confesso que eu não acho o Anti-Monitor um bom vilão, sabe? Por favor, não me crucifiquem, mas eu vou explicar o porquê. Tudo bem, eu sei que pra época ele... Tipo assim, pra história ele funciona, sabe? Pra época, com certeza, não se exigia muito de motivações, de vilões e coisas do gênero. Mas você acaba vendo que ele é só mal, sabe? Ele só quer destruir porque sim, porque ele quer poder e é isso aí, sabe? Ele quer criar o universo à imagem dele, digamos assim. E isso funciona, mas é um negócio que todas as vezes que ele aparece é meio, tá, beleza, sabe? É só mais um vilão, sabe? Não tem nada tão wow, assim, como até posso citar o que foi o universo da Marvel, né? Que foi o Thanos, por exemplo, que era um vilão que você se identificava, que você olhava e falava, pô, bacana, sabe? E aqui não, aqui é só mais um, digamos assim, né? Então isso é uma coisa que eu não curti tanto. Enquanto tá só na onda de antimatéria, é um negócio muito wow. E quando você vê quem que tá por trás, você vê, tá, beleza, é só um personagem, sabe? Dá pra deter ele, né? E sem contar que, assim, ele leva um pau dos heróis várias vezes durante o quadrinho, sabe? Então parece que a onda de antimatéria é muito mais forte do que ele em si, sabe? E isso foi uma coisa que me decepcionou um pouco de certa forma, né? Apesar de que no final ele vai ter uma última forma que essa forma assim é bem bacana, sabe? Tem uma luta lá que, sério, é de arrepiar assim dele com o Superman, que o Superman vai, bate, bate e joga ele no sol e ele volta, até tem uma hora que o próprio Superman fala, meu Deus, você não morre, sabe? Tipo, a última edição desse quadrinho é muito boa mesmo, assim. Então ali ele realmente representa uma ameaça, mas eu não senti isso ao longo do quadrinho, sabe? Só no início e no final. Então pra mim isso é uma coisa que eu acho como um ponto negativo. Tem também uma edição aqui que... Essa tudo bem, eu acho que é muito mais pra pro Jorge Pérez brilhar. Inclusive, acho que eu vou colocar um vídeo pra vocês verem enquanto eu falo, mas que é a edição que mostra os vilões. E, assim, é muito legal ver todos os vilões reunidos, né, tentando tomar o mundo ali, só que, ao mesmo tempo, não faz muito sentido e meio que fica uma barriga, sabe? É muito legal você ver, como falei, todos os heróis junto contra todos os vilões, mas você fica meio, tá, não faz muito sentido pra história e meio que acaba naquela edição e beleza, sabe? Segue a história meio que aquilo tanto faz quanto tanto fez, sabe? Tirando uma coisa ou outra ali do Brainiac que ajudar os heróis, mas nada demais, né? E então ele tem essas coisas, sabe? Apesar de ser uma boa história, assim, é realmente muito legal e muito importante, ela tem esses deslizes, assim, que podem até ser coisas da época. Talvez, pô, precisava ter 12 edições e tiveram que colocar um filler ali, ou como eu falei, é realmente pro Jorge Pérez brilhar, que inclusive, cara, não tem o que falar, a arte do Jorge Pérez é incrível, né? Incrível mesmo, assim, até hoje é um negócio que espanta, assim, de quantos heróis, quantos detalhes ele consegue colocar em um quadro pequeníssimo, assim, né? Isso é muito bom mesmo.
E, bom, como vocês puderam ver, né, infelizmente eu não tenho a edição definitiva da Panini. Eu acabei pegando essa da Eagle Moss. Cara, eu peguei muito barato isso aqui. Eu peguei por R$ 35, sabe? Eu peguei exatamente porque eu falei, meu, eu não posso perder isso, sabe? A minha chance de ler Crise nas Infinitas Terras e por um preço ótimo. E a edição tá bem boa, sabe? Não achei nenhum erro de português. Ela não tem extras, né? A única coisa que tem de extras são as capas e alguns esboços. Então não vai esperando grandes contextualizações como tem no da Panini, né? Infelizmente a gente não tem isso aqui. Mas ainda assim é uma boa edição, sabe? Pra você pegar, ler a história, dá tranquilo. Eu acho que a única coisa que eu vi assim, eu não vou conseguir achar, mas teve em alguns momentos em que a arte vazou um pouquinho de um lado pro outro, sabe? Em um balão ou coisas assim, de tipo. Mas isso coisa da tinta mesmo, né? Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Tem um pouquinho aqui no canto, sabe? Bem pouco aqui. Mas enfim, tem algumas partes que isso acontece, mas não é nada que interfira a leitura, sabe? Então, recomendo pegar isso aqui se vocês acharem por um bom preço. Ele vai ter basicamente o mesmo conteúdo que a última edição que a Panini lançou, né? Daquele grandes eventos DC. Então, pegar aquilo lá ou pegar esse aqui, acho que tanto faz. Esse aqui em forma lombadinha. Inclusive, né, o que eu quero trazer pra vocês, eu ainda não li, mas eu peguei a trilogia das crises, né? Que eu peguei Crise nas Infinitas Terras, Crise Final e Crise Infinita. Então, eu vou trazer, na verdade, Crise Infinitas Terras, Crise Infinita e Crise Final, né? Essa trilogia das crises, pra quem não sabe, fica aí a dica, né? Meio que elas, claro, com várias diferenças ali de anos e tal, mas elas meio que seguem uma história, né? Então, assim, eu acho que sobre o quadrinho seria isso, né? Realmente é uma história que vale a pena, como eu falei, é obrigatório para todo fã de DC. Mas só tome esse cuidado de ler quando você tiver mais um background, coisas do gênero. Por exemplo, se você leu a Liguinha do J.M. de Matteis lá e Kate Giffen, cara, ali você já conhece muitos dos heróis mais obscuros e vilões obscuros da DC, sabe? Já é um negócio que vai te ajudar aqui. Até, por exemplo, os Homens Metálicos eu conheci lá, e eles aparecem até que bastante aqui, sabe? E agora até estão aparecendo, o criador deles está aparecendo no Comando das Criaturas, né? Isso eu achei bem bacana, inclusive. Mas, então, cara, fica a minha dica pra vocês. Sei que eu falei bastante, é bastante informação, né? E eu sei que acaba ficando aqueles vídeos que vai e volta, né? Mas tentei, assim, ser o mais linear possível. Inclusive, o final disso aqui, cara, foi emocionante, sabe? Eu não quero dar spoiler pra vocês, porque eu não sabia como que terminava, mas olha, eu acho que vocês vão gostar bastante, sabe? Eu me arrepiei, assim, quando eu vi aquele final e é bonito, sabe? É muito, muito legal mesmo. Então fica a minha dica pra vocês, dá uma conferida em Crise nas Infinitas Terras. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários aí se você já leu a Crise, se você gosta da Crise, né? E é isso. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui!